seja glorificado. Que os corações endurecidos, religiosos, magoados, feridos, a alma prisioneira da mágoa, do ressentimento, do ódio, da culpa, seja livre, meu Pai. Seja liberto. A tua palavra diz: vós estáis limpos pela palavra que de mim ouviste e também recebeste. Senhor, que o Senhor venha amarrar o ladrão da fé. Repreende ele agora. Amarra toda distração, meu Pai. Tudo aquilo que tentar distrair essa pessoa. Tudo aquilo que tentar fazê-la se perder. Que seja repreendido. Que seja amarrado, destruído. E que através da tua palavra, meu Pai, haja salvação aqui nesta manhã. Libertação do corpo, das doenças físicas, da alma e também do espírito. Que essa palavra que está junto ao peito, ao coração desta pessoa, seja como a tua mão, meu Pai. Que a tua mão esteja agora tocando esse coração, tocando, libertando ele das feridas, das dores antigas, dos traumas do passado, das dores que essa pessoa traz com ela há anos e anos. Senhor, liberta essa alma e esse espírito de todo mal. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, e o que crê, diga que assim seja. Diga graças a Deus. Amém. Podem sentar-se. Tem a Bíblia? Abre ela, por favor, no livro de Salmos. Salmos capítulo 32, a partir do versículo 1. Quem não tem a Bíblia, nós vamos colocar no telão, mas é muito importante que você acompanhe também na Bíblia. Amém? Então, o tema de hoje é o perdão e a cura. Eu vou ler algumas partes do livro, O Prazer da Vingança, que vai ser o lançamento domingo que vem, será o domingo, o dia do perdão, mas nós separamos alguns trechos que é muito importante para a nossa vida. É muito importante. Você precisa se examinar. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Por que ele manda examinar a si mesmo? Para que você não coloque a culpa em ninguém e nem tenha ressentimentos de ninguém. Então ele diz: examine-se o homem a quem? A si mesmo. Eu não tenho que examinar minha esposa, que é a pessoa mais próxima de mim. Eu não posso colocar a culpa nela pelos meus problemas. Ela não pode colocar a culpa em mim pelos problemas dela. Embora somos uma só o quê? Carne. Mas eu tenho que me examinar. Eu tenho que olhar para dentro de mim. Eu, como pastor, como servo de Deus, eu tenho que olhar para dentro de mim. Eu tenho que parar, examinar o meu coração, examinar a minha vida, fazer um autoexame apurado, precioso, minucioso, pesar-me na balança, porque eu não posso me enganar. Eu não posso me enganar. Que se eu me enganar, do que adianta eu ter ganho o mundo inteiro e no final perder a minha eternidade? O que adiantou? Adiantou o quê? Adiantou nada. Para mim não, para outros sim, mas para mim não. Do que adianta você servir a Deus como obreiro 30, 40 anos e no final, no dia da sua partida, da sua promoção para a sua eternidade, você chegar lá diante do Senhor e ele dizer: olha, eu não te conheço. Ah, mas eu fui obreiro, fui pastor, fui esposa. Isso não quer dizer nada. Ah, eu fui membro assíduo da igreja lá na Asa Sul. Eu nunca me afastei, Senhor. Eu nunca me afastei, nem na pandemia. Quando não podia ir na igreja, eu estava lá, eu via na porta, eu passava no altar, eu assistia os cultos online. Eu não te conheço. Não sei quem você é. O que faltou
para essa pessoa? O que faltou para ela? O quê? Um autoexame. Um autoexame. Quando ele diz, examine-se o homem a si mesmo, ele está falando de quem? De quem, gente? Do pastor, do bispo, da esposa, do obreiro, do evangelista, dos jovens, dos membros da igreja. Se examine. Olhe para dentro de você. Não olhe para ninguém, não. Olhe para você. Porque, olha só, o interessante dessa mensagem aqui. O perdão e a cura. E vendo ele a fé deles, disse-lhe, homem, os teus pecados estão quê? Perdoados. O Senhor Jesus viu aquele homem paralítico ser trazido até ele, como também viu o cego, o leproso, que vieram até eles. Mas nesse caso específico aqui, você vê que o Senhor Jesus viu uma enfermidade que ninguém conseguia enxergar. O Senhor Jesus viu que ninguém conseguia ver. As pessoas só viam aquele homem com uma enfermidade o quê? Física. Física. Mas o Senhor Jesus conhece tudo, 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 tudo. Ele sonda o nosso pensamento. Ele sonda o nosso pensamento. E ele esquadrinha profundamente o nosso o quê? O mais profundo. Tem uma palavra que ela é até um pouco difícil de falar, que é perscruta. Olha só. Quer dizer, mais profundo do que você possa imaginar. Ele conhece o seu coração, as intenções do seu coração. Ele conhece tudo que há dentro de nós. E antes de curar esse homem da sua enfermidade física, ele olhou para a alma dele. A alma dele, que com certeza estava escrava, gemendo, padecendo, urrando de dor, gemendo, padecendo, sofrendo. Então, do que adiantava curar ele daquela enfermidade física, se ele ficaria com a alma o quê? Enferma, doente, prisioneira da mágoa, prisioneira da culpa, que provavelmente a alma dele se sentia culpado. Ainda vinha pessoas que diziam assim, olha, você está nessa condição porque você é um pecador. Porque naquela época, eles atribuíam às pessoas que tinham certas deficiências, como paralisia, cegueira, surdez, enfim, lepra, eles atribuíam isso como o seguinte: você é um pecador. Você é um pecador. Então imagine a culpa que aquele homem trazia dentro de si. A alma dele estava o quê? Doente, prisioneira. A alma dele era mais prisioneira do que o corpo dele daquela enfermidade. Então, para curar aquele homem, presta atenção nisso. Para curar aquele homem, o que o Senhor Jesus teve que fazer primeiro com ele, gente? O que está escrito lá? E vendo ele a fé deles, disse-lhe. Então, antes de curá-lo da sua enfermidade física, o que Jesus teve que fazer? Você sabia que hoje a medicina, os médicos, entendem isso? Que boa parte das doenças, das enfermidades que o ser humano tem hoje, é relativo a um sentimento que está dentro dele ruim. Até a alimentação, até o estômago sente. Você vê que tem pessoas que ela está boazinha, ela está bem,
sorridente, ela é alegre, ela é descontraída, ela é uma pessoa muito feliz. De repente, aquela pessoa cai numa profunda depressão, perde a alegria, perde a vontade de sorrir, para de comer, para de se alimentar. E ela passa anos e anos e anos da vida dela dentro daquela prisão em que ela se encontra. Por quê? Por que que isso aconteceu? Uma violência, um abuso da infância, uma mágoa, um aborrecimento, uma traição no casamento, uma traição no trabalho, uma discussão, algo que realmente fez a alma da pessoa ficar o quê? Doente. Por isso que o tema é o perdão e o quê? E a cura. Então, antes de curar aquele homem, primeiro o que que ele recebeu? O perdão. Os fariseus que estavam ali próximos, disseram assim: quem é este que perdoa os pecados? Só tem um que perdoa os pecados. Só Deus pode perdoar os pecados. E Jesus, virando para ele, disse: o que é mais fácil? Dizer para este que está enfermo: toma o teu leito e anda, ou então dizer: estão perdoados os seus pecados. Então, quando a pessoa ela entende isso, ela compreende essa parte, ela diz: então, é por isso que eu estou enfermo, é por isso que meu casamento está ruim, é por isso que eu sou uma pessoa mal-humorada, cri-cri. O que é cri-cri? Que briga, que arruma confusão com tudo. Se deixar um copo d'água, bebeu a água, deixou o copo ali em cima da mesa, a mulher vai lá, manda sua mãe vir lavar. Que isso, mulher? Eu só bebi uma água, o problema é seu. Calma, foi só uma água que eu bebi. Ah, não vem encher minha paciência, não. Hoje eu não estou bem. Não, não é só hoje, não. É todo dia você não está bem. É que você não percebe. Não tem paciência com os filhos. É a alma. É o problema da alma. É a alma que está doente. É prosperado. Está pagando as dívidas. Está morando bem. Mas a alma está doente. A alma está enferma. Deus não quer o teu dinheiro. Deus não quer o teu dinheiro. Deus não quer a tua riqueza. Deus só quer a tua alma. Olha só o que diz no livro de Salmos. Vamos ler. Capítulo 32, versículo 1. Bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Você lembra dos domingos das bem-aventuranças que nós falamos? O que é bem-aventurado? Mais do que feliz, afortunado, privilegiado, né? Auto-privilegiado. Por quê? Porque ele desfruta de plena comunhão e intimidade com Deus. Olha só. Bem-aventurado. Ele diz: aquele cuja transgressão é o quê? Deus não culpa ninguém. Deus não quer condenar ninguém. Deus não quer ninguém, não quer que ninguém vá para o inferno. Ele quer salvar a sua alma. Olha só que coisa fantástica, magnífica e maravilhosa. O Senhor Jesus disse assim: olha, eu não vou deixar vocês sozinhos nesse mundo. Não vou deixar. Eu vou enviar até vocês, até vós outros, o meu Espírito. O Espírito Santo, o Consolador. Aquele que vai consolar você. Aquele que vai te sustentar nos momentos mais o quê? Mais difíceis da sua vida. Aquele que não vai te julgar, que não vai te culpar. Aquele que vai te blindar. Então ele disse que deixaria o Espírito Santo. E ele está aqui entre nós, diga amém. Mas ele disse assim:
eu também vou para junto do meu Pai. Eu vou preparar morada, uma casa, um lar para todos vocês. E esse lugar chama-se o reino dos céus. O reino celestial. Olha só. O que isso quer dizer? Então, Jesus quer que você viva aqui, que nós vamos viver aqui o nosso tempo, 20, 30, 40, 50 anos, eu não sei quanto tempo mais ele vai levar para vir buscar a sua igreja, ou quanto tempo nós temos de vida ainda, mas enquanto nós vivermos aqui nessa terra, nós teremos paz dentro de nós. Vamos ter lutas do lado de fora, vamos ter problemas do lado de fora, vamos passar por situações difíceis do lado de fora, mas dentro de nós haverá o quê? Haverá o quê? Haverá paz. É isso que ele quer. Ele não quer que você viva dentro de uma prisão, enclausulado dentro de uma prisão. Eu vou te mostrar daqui a pouco algo que vai fazer você entender melhor isso daqui. Mas ele quer que você, mesmo vivendo aqui, nessa terra, você tenha paz. Por isso que ele disse: deixo-vos a minha paz. A minha paz eu te dou. Não vou lá dou, como o mundo o quê? Como o mundo dá. Tem gente que diz assim: eu daria tudo que eu tenho por um pouquinho de paz. Repito, Deus não quer nada material seu, Ele só quer a sua alma, a sua obediência à palavra dEle. Só a sua obediência à palavra dEle, a sua alma. Por isso que ele diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é o quê? Encoberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o quê? Maldade. E em cujo espírito não há o quê? Engano. Mas há o quê? Sinceridade. Verdade. Como ele mesmo disse, o que me importa? Seus pecados? O que você fez? Você mentiu? Você traiu sua esposa? Você enganou as pessoas? Você fumou maconha, cheirou cocaína? Você roubou, traficou? Isso não me importa. Mas o que me importa é que você venha até mim com sinceridade. Chegue diante de mim e fale a verdade. Como nós temos visto em vários testemunhos de pessoas que chegam diante de Deus e dizem assim: olha, eu te odeio, eu não gosto de ti, eu não gosto de ti. A minha vida hoje é o que é, porque o Senhor fez isso comigo. Mas chegam diante de Deus e falam assim: mas mesmo assim, tem misericórdia de mim. Se você realmente, você, não fala o Senhor não, se você realmente existe, por favor, me ajude, porque eu não aguento mais sofrer. E o que Deus faz nessa hora? O que Ele faz nessa hora? Hein? Ele desce naquele momento e ele tira, ele remove, né? Ele remove aquele peso, ele quebra as algemas, ele despedaça aquelas barras da prisão que a pessoa estava vivendo. Você compreende? Por isso que ele diz: bem-aventurado, quer dizer, muito feliz, afortunado. O homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, o que ele diz aí? O que o salmista diz? Pelo meu bramido em todo dia. Quando Davi cometeu o pecado com o Batseba, e ele se calou, o que ele guardou dentro dele? Hã? Peso. O peso da culpa.
Davi não era um homem alegre? Não era um poeta? Não era um cantor? Sim ou não? Não havia muita alegria em Davi? As pessoas não se alegravam com a presença dele ali? Caiu em depressão. Ficou triste. Ficou triste. Por quê? Porque se calou. Porque escondeu o pecado. Escondeu o pecado. Davi não teve mágoa. Davi não ficou com mágoa de ninguém. Davi não ficou magoado com ninguém. Mas, em compensação, ele cometeu um pecado terrível. Terrível. Mas o pior de tudo não foi o pecado que ele cometeu. O pior de tudo é que ele sabia que Deus é misericordioso e não buscou a sua misericórdia. Ele ocultou o pecado. E com isso ele diz: envelheceram-se os meus ossos. Então você vê que a mágoa, o pecado escondido, não confessado, o ressentimento, a tristeza por coisas que acontecem, os aborrecimentos que a pessoa guarda dentro de si, isso também atinge o corpo da pessoa. Isso faz mal à sua saúde física. Por isso que você vê muitos enfermos. Quando a Bíblia diz que há muitos doentes e fracos no nosso meio, é isso daí. É justamente isso daí. Por que que há muitos doentes e fracos no nosso meio? Porque dentro da pessoa, porque dentro dela, há um pecado escondido, há uma mágoa guardada. Por isso que ele diz: os meus ossos se envelheceram. Quer dizer, eu perdi toda a força, eu perdi toda a alegria, eu perdi o prazer de viver. Quem olhava para Davi, eu não sei se você viu na série Reis, ele recluso dentro do quarto, sem forças, no escuro. Cadê aquele homem alegre que compunha salmos? Cadê aquele homem forte, valente? Você está vendo como o pecado, ele suga a força, a fé da pessoa. Por isso que Deus é misericordioso. E se você crê na misericórdia de Deus, hoje ela está chegando até a sua vida. Diga amém. Vamos continuar. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. E o que que ele diz em seguida? O meu humor se tornou em sequidão de quê? Você está vendo quando a pessoa fica amargurada? Aí tem gente que fala assim: ah, fulano não está num bom dia. Não, não é só hoje, não. É todo dia. A alma está profundamente amargurada, triste, ela perdeu o brilho. Pode esticar a pele, pode passar a maquiagem, pode fazer o que for. Mas só em você olhar para a pessoa, você percebe uma tristeza profunda dentro dela, uma frustração profunda, uma angústia que causa uma tristeza de morte terrível dentro dela. Sim ou não? Ah, pastor, mas perdoar é difícil. Tire isso da sua cabeça. Tire isso da sua mente. O diabo quer que você pense que perdoar, e se perdoar é difícil. Difícil é você conviver com isso dentro de você, com essa culpa dentro de você, com esse peso dentro de você. Você sabe o lugar onde mais pessoas magoadas existem? No seio familiar. É pai magoado com filho, filho magoado com pai, marido magoado com esposa, esposa magoado com marido. Triste, triste, triste. Decepcionada com o filho. As pessoas vão nos decepcionar. As pessoas que nós amamos, se elas não têm o Espírito Santo, mais cedo ou mais tarde elas vão nos decepcionar. Não tem jeito. Ninguém é perfeito. Mas o que importa é como você vai estar aqui. É como estará aqui dentro de você. Como? Você tem que guardar o teu coração. Pense nisso. Isso é muito sério. É a tua alma.
Você pode estar dentro de uma prisão que você não consegue enxergar sem paz. Porque lá no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, você sabe que você não está bem. Olhe para mim. Se o Espírito Santo se afastar de você, vai ser a maior perda da sua vida. Pior do que perder um filho. Pior do que perder os pais. Pior do que perder a esposa. Pior do que perder dinheiro, casa. É perder o Espírito Santo. Ele está te dando uma chance de você recomeçar a sua vida, de você se levantar, de você se erguer diante dele. E aí sim, começar a ajudar a outros que precisam da tua ajuda. Mas a primeira pessoa que tem que se ajudar é você mesmo. Então, o perdão, não espere sentir vontade. Decida perdoar. O confessar o pecado, não olhe para as perdas que vão acontecer. Olhe para aquilo que vai acontecer na sua vida aqui dentro de você. É isso que importa. Eu quero fazer uma pergunta antes de servir a Santa Ceia. E nessa pergunta, o Espírito Santo quer que você se avalie, se analise. Olhe realmente para dentro do seu coração, dentro de você. Se hoje fosse o dia da sua morte, quem sabe o que vai acontecer? Ninguém sabe. Se hoje fosse o dia da sua morte, da minha morte, aonde você iria passar a sua eternidade? Seja sensato. Pense. Se examine. Pense. Você estaria agora sorrindo? Iria encontrar com o seu Pai Celestial? Então você vai fechar os olhos agora. Você vai se examinar. Você vai ter alguns minutos aqui agora para examinar aqui dentro de você. Não pense no seu marido, não pense na sua esposa, não pense no seu filho, não pense no seu futuro, não pense nos problemas que você tem a resolver. Esqueça tudo isso. Vai fechar os seus olhos e vai olhar para dentro de você. Você vai se examinar a si mesmo. Amém? Feche os olhos então e agora fique à vontade. A plenitude desta terra e todos que habitam nela são do Rei. Foi Ele quem criou os mares, fundou os rios e suas margens, sim, o Rei. Morada. Ele ama tanto a nossa alma que Ele mesmo faz questão de estar aqui agora. Ele faz questão de estar aqui. A presença dEle está aqui agora. Está olhando para dentro de você. Se você estava de joelhos, se coloque de pé. Levante o teu rosto. Se está chorando, enxugue suas lágrimas. Enxugue suas lágrimas. Levante o teu rosto para os céus. Porque Ele não quer você de cabeça baixa, triste. Ele já pagou o preço para te livrar dessa prisão, desse cárcere. Ele quer te dar o amor dEle. Ele cura a sua alma que estava doente. Ele cura a sua alma que estava enferma. Ele te liberta dessa prisão. Você está livre. Para os braços dele, para debaixo das suas santas asas. Receba o amor verdadeiro, genuíno do nosso Senhor Jesus Cristo.
Receba este amor agora, em nome do Senhor Jesus.